Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi, ei, 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 sobrevivi. Oh, glória! Tem coisa boa chegando, meus irmãos, da parte de Deus para ir para a tua vida, meus irmãos. Porque você só descanse no Senhor, meus irmãos, porque não importa o que você sofreu, o que importa é que você sobreviveu. E tem coisa boa, meus irmãos, da parte de Deus para ir para a tua vida. Que nessa tarde você descanse no Senhor, meus irmãos. Porque Deus já preparou, meus irmãos, a mesa para mim e para você, meus irmãos. Cantar o hino da vitória. Porque tem coisa boa, meus irmãos, chegando para mim e para você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo. E tudo que você sofreu, meus irmãos, tudo que você passou, meus irmãos, foi preparação de Deus para mim e para a tua vida. Foi aprendizado, meus irmãos. Foi para nos deixar mais forte, para nos aproximar mais de Deus. Porque todo sofrimento, meus irmãos, tem início, meio e fim. E o meu teu sofrimento, meus irmãos, nessa tarde, Deus está dando um basta, meus irmãos. Porque tem coisa boa chegando para a tua vida. Porque chegou o tempo de mim de você sorrir. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está colocando um brilho no meio do teu rosto. Está colocando alegria no meio do teu rosto, meus irmãos. Porque chega de semblante abatido. Chega de tristeza. Chega de angústia. Nessa tarde, meus irmãos, Deus é renovo na tua vida. E tem coisa boa da parte de Deus chegando para mim, para você, meus irmãos. Você só descanse, meus irmãos. Porque tem coisa boa chegando para mim, para você, meus irmãos. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, meus irmãos. E que você vai dormir tranquilo, meus irmãos. Porque Deus já preparou para mim e para você, meus irmãos, a mesa. Para mim você cantar o hino da vitória. Para mim você dizer que só Ele faz. Para mim você dizer que só Ele é o Senhor. Porque só Deus, meus irmãos, vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque Deus é Deus das causas impossíveis. E nessa tarde, meus irmãos, Deus vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque só Ele, meus irmãos, vai fazer o que você não pode. E Deus nessa tarde vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Amém, meus irmãos? Que você só descanse no Senhor. Que você vai dormir tranquilo. Porque tem coisa boa chegando para mim e para a tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus é um para que mente e muito menos um para que se arrependa. Porque o que Deus falou na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. O que Ele prometeu na minha tua vida vai se cumprir. Porque não tem ninguém que impeça o que Deus tem na minha tua vida. Não tem ninguém que impeça os planos de Deus na minha tua vida. Porque o que Ele determinou na minha tua vida vai se cumprir. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos. Porque até quem está atrapalhando, querendo atrapalhar, vai ajudar, meus irmãos. Porque Deus faz assim, meus irmãos. Quando tem pessoas que querem atrapalhar a minha e tua vida, meus irmãos, quer atrapalhar o que Deus tem na minha tua vida, quem está atrapalhando, meus irmãos, vai até contribuir, vai ajudar. Porque ninguém pode impedir o que Deus tem na minha tua vida, na minha tua vida não, meus irmãos. Porque tem pessoas que se colocam no meio do teu caminho, meus irmãos, com pé de tropeço. Quer de todas as formas atrapalhar o que Deus tem na minha tua vida. Quer de todas as formas atrapalhar o meu teu chamado. Mas nessa tarde, meus irmãos, quem está atrapalhando, querendo atrapalhar o meu teu chamado, quem está atrapalhando o que Deus tem na minha tua vida, vai contribuir para ajudar, meus irmãos. Vai contribuir, né? Vai ajudar. E quando Deus quer fazer, meus irmãos, não tem ninguém que impeça. Quando Deus quer fazer, meus irmãos, até quem está atrapalhando, ajuda, meus irmãos. Porque o que Deus já terminou na minha tua vida vai se cumprir.
Porque o que é meu é meu, ninguém pode tomar, ninguém pode ficar com aquilo que é meu, que é teu. Pode até querer ficar, meus irmãos, mas não fica não. Porque o que é meu é meu, ninguém pode tomar. Porque foi Deus que deu. E que nessa tarde você está muito próximo, meus irmãos, do novo de Deus na minha tua vida. Tem coisa boa, meus irmãos, chegando para você. Amém, meus irmãos? E desde já quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. E que está falando da irmã Tatiana. E eu vou trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos 91 e o versículo 10. Salmos capítulo 91 e o versículo 10. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Só até aqui, meus irmãos. Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que nenhum mal vai chegar até a mim, até você, meus irmãos. Porque nessa tarde, Deus já deu ordem aos seus anjos para nos proteger de todo mal, meus irmãos. Para nos livrar de todo mal, meus irmãos. Toda seta, de toda cilada, meus irmãos. Toda armadilha. Tudo que o inimigo, meus irmãos, fazer contra você, meus irmãos, não vai prosperar. Porque ele só vai ter dois trabalhos, meus irmãos, de se levantar na minha tua vida. Ele se levantando para cair. E quanto mais ele se levanta, meus irmãos, na minha tua vida, para impedir que Deus tenha na minha tua vida, meus irmãos, ele cai. E quanto mais ele se levanta, meus irmãos, maior a queda. Porque o inimigo é furioso comigo e você, meus irmãos. Ele se levanta de todas as formas na minha tua vida, para querer impedir que Deus tenha na minha tua vida, para querer atrapalhar o meu e teu chamado. Mas ele deixa ele se levantar, meus irmãos. Quanto mais ele se levanta, maior a queda. E toda a ferramenta, meus irmãos, preparada contra mim, contra ti, meus irmãos, não prosperará. Porque Deus nessa tarde, meus irmãos, está desfazendo toda a ferramenta, toda a armadilha. Porque Deus, meus irmãos, nessa tarde é livramento na minha tua vida. Porque nenhum mal vai chegar nem até a mim, até você, meus irmãos. Nenhum mal vai chegar até a minha tua casa, nem a minha tua família. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu ordem aos seus anjos para nos livrar de todo o mal, meus irmãos. Para nos proteger, para não, né? Para desfazer todo o mal contra mim e contra a tua vida, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é livramento na minha tua vida. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está desfazendo toda a ferramenta do inimigo contra mim e contra a tua vida. Porque nenhuma ferramenta contra mim e contra ti prosperará. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está quebrando toda a ferramenta. Deus está quebrando todo o mal, meus irmãos, contra mim e contra a tua vida. Porque vocês somos ungidos, meus irmãos, e vocês somos escolhidos. E nenhum mal chega até a mim, até você. Porque Deus não deixa, meus irmãos. Porque onde você vai, meus irmãos, Deus ele envia os seus anjos para ir comigo com você, para nos proteger, para não livrar todo o mal, meus irmãos. E nenhum mal vai chegar a mim até você, meus irmãos. Nenhum mal vai tocar em mim, nem você. Nem na minha, nem na tua família. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu ordem aos seus anjos para proteger a minha você, para proteger a minha e a tua família. Porque o inimigo é furioso comigo e com você, meus irmãos. Se ele pudesse, ele engolia a minha você vivo. Mas comigo você ele não pode, meus irmãos. Enquanto mais ele se levanta na minha tua vida, é só para cair. Ele pode preparar o que for. Mas nenhuma ferramenta que preparar contra mim, contra a tua vida, contra mim, contra a tua casa, contra mim, contra a tua família, meus irmãos, vai prosperar. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está desfazendo toda a ferramenta. Ele é bicho. 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 Nessa tarde, meus irmãos, toda a ferramenta preparada contra a mim, contra a tua vida, contra a mim, contra a tua casa, contra a mim, contra a tua família, meus irmãos, Deus já desfez, meus irmãos. Já foi desfeita, meus irmãos. Ele é bicho. 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 É bicho. É bicho. É bicho. É bicho. Ele 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 é bicho. É bicho. É bicho. É bicho. É bicho. É bicho. Ele é bem. Deus já cortou todo o laço, meus irmãos. Deus já desfez toda a ferramenta, meus irmãos. Deus já derrubou por terra, meus irmãos. O inimigo é sujo, meus irmãos. Ele não suporta ver um crente adorador. Ele não suporta ver uma mulher de oração. Que ele faz de tudo, meus irmãos, para derrubar a mim e você. Para nos engolir vivos, meus irmãos. Mas ele tem que saber comigo que você ele não pode, meus irmãos. Porque vocês somos ungidos e vocês somos escolhidos. E aquele que Deus, meus irmãos, unge, aquele que Deus escolhe, meus irmãos, o inimigo não toca. Ele se levanta, meus irmãos, porque ele é sujo. Ele não tem nada a perder. Mas quanto mais ele se levanta na tua vida, meus irmãos, maior vai ser a queda. Porque em mim, você, meus irmãos, ele não toca. Não quer meu, não quer ter, ele não toca, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu ordem aos seus anjos para nos proteger. E onde quer que você vá, meus irmãos, os anjos do Senhor vão comigo com você, nos protegendo, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E nenhum mal vai chegar até mim, até você, meus irmãos. Que você não tenha medo, não. Que você ande de cabeça erguida, meus irmãos. Que você levanta a cabeça. Erga a cabeça. Porque nessa tarde Deus já deu ordem aos seus anjos para proteger a você. E que você não tenha medo, meus irmãos. Que o que está comigo você é maior, meus irmãos. Pode vir 1000. Mas o que está comigo você é maior, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a gente está entendendo essa palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham a todos uma boa tarde e um ótimo sábado.
Amém, meus irmãos? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas aí você não vai ser atingido, meus irmãos. Porque quem está comigo, você é maior, meus irmãos. E você não pode fazer nada, meus irmãos. Mas o Deus que a gente serve, Ele sim pode fazer, meus irmãos. E quando Deus entra na peleja, meus irmãos, é para ganhar. E quando Deus entra numa guerra, meus irmãos, é para ganhar. Eu nunca vi dizer que Deus entra numa peleja para perder. E nessa tarde, meus irmãos, a minha e tua peleja, meus irmãos, não é minha nem tua. Não é minha, não é sua. A minha e tua peleja, meus irmãos, é de Deus. E quem vai ganhar por mim, por você, é Ele, meus irmãos. Pode se levantar quem quiser, meus irmãos. Mas se levantando e Deus derrubando. Porque comigo com você, meus irmãos, ninguém pode não. Porque vocês somos ungidos e vocês somos escolhidos. E quem se levantar contra mim, contra você, meus irmãos, não está se levantando contra mim, contra você não. Está se levantando contra o próprio Deus. E com Deus, meus irmãos, vai daquele, né, que quer contender com Deus, né? Porque ainda que houvesse dia, Deus Ele é. E ninguém pode escapar da mão dele, meus irmãos. E quem estiver mexendo comigo com você, meus irmãos, não está mexendo comigo com você não. Está mexendo com fogo. E quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. Ele é bicho, ele é bicho. Ele é bicho. Ele é bicho, ele é bicho. Ele é bicho. Ele é bicho, ele é bicho, ele é bicho. Bicho, ele é bicho. 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 Ele é bebê, 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 ele é bebê. Oh, glória, aleluia, Jesus. Ele é bem, ele é bem, ele é bem. Só até aqui, meus irmãos. Todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde, um ótimo sábado.